a day there. Amém? Amém? Glória a Deus. Glory to God. Aleluia. Hallelujah. Quero orar I want to pray. mais uma vez. One more Feche seus time. Close olhos. your eyes. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Glory to God. Jesus. Thank you, Lord Jesus. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Thank you for your presence in this place. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença, Senhor. Thank you for your presence, Lord. Fala conosco nessa manhã. Speak to us this morning. Nós queremos respostas. We want answers. Precisamos de We direcionamento. need a direction. Precisamos de We instrução. need instruction. Que o Senhor venha nos instruir You nessa may manhã. instruct us this morning. Para vivermos tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para as nossas So we may vidas. live everything that you have already Em nome prepared de for our lives. Jesus. In Jesus' name. Amém. Amém. Glória a Deus. Glory to God. Abra aí a sua Bíblia comigo. Open up your Bibles with me. Isso, celebra aí, abre a That's Bíblia right. Celebrate. comigo. Open your Bible with me. Irmãos, tem lugar aí que a Bíblia nem existe There are mais. places that the Bible doesn't even exist Gênesis anymore. 37. Genesis. Então nós sempre celebramos 37. quando a palavra de Deus ela é lida, We always celebrate when the Word of God is porque read. a palavra de Deus ela tem todos os princípios que nós precisamos. Because the Word of God has all the principles that we need. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Lamp to my feet is your luz para os Word. meus And caminhos. light for my path. Amém. Gênesis 37. Genesis Mesmo 37. sentado como você está, Sitting as you are, diz assim a palavra de Deus: the Word of God says. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Não sei se você já percebeu I don't know if you've noticed que muitas vezes that many times, nem os nossos pais acreditam nos nossos now sonhos. even our parents believe in our dreams. Você já percebeu Have you noticed que muitas that vezes many times os próprios irmãos da nossa casa, our siblings from our own eles não home, acreditam nos nossos sonhos? they don't believe in our dreams. A história de José ela é inspiradora. The story of Joseph is inspiring. A história de José ela é retratada em filmes, The story of Joseph em is seriados. told in movies E agora and no Brasil series. ela é retratada até em novelas. And now in Brazil it's even portrayed É uma história soap que nos operas. inspira. It's a story that E eu sei inspires que us. nós nunca seremos maior And I know we're never going to be do que os greater nossos sonhos. than our dreams. Diga para alguém do seu lado: Tell você someone next to you, you nunca será maior will never be greater do que os seus than your sonhos. dreams. Você nunca será maior do que os seus You will sonhos. never be greater than your Eu não dreams. sei se você sabe, I don't know if you know, mas a ciência but science ela descobriu discovered que o nosso cérebro that our brain ele não diferencia does not differentiate a realidade reality daquilo que nós sonhamos. from what we dream of. Então, para o seu cérebro, So for your dream, aquilo que você sonha what you are ou dreaming, aquilo que você for your vive brain, what you're é a dreaming mesma coisa.
or you live Então eu in tô what te you dando dream uma is the chave same nessa thing. manhã So let me give you this que pode key this mudar a tua morning história. that can change O your seu story. cérebro, Your brain, ele não it diferencia does not entre o que você differentiate sonha between what you e dream entre o que você and está between what you're vivendo. living. É por isso que nós precisamos That is why we need declarar to declare os nossos sonhos, our dreams, o seu cérebro, your brain, o seu consciente, your o conscience, seu your subconsciente, subconscious, o seu your inconsciente. unconscious. Ele precisa It entender needs to understand aquilo que você quer ser, what you want to aquilo be, que você quer conquistar. what you want to conquer. Quantos estão comigo nessa How manhã? many are with me this morning? Os teus sonhos, eles são uma projeção do seu Your futuro. dreams are a projection of your future. E muitas vezes nós vamos encontrar uma rejeição dentro da nossa And many casa. times we're going to find rejection inside of our Você viu homes. que quando José começou a compartilhar os seus sonhos, Did you notice that when Joseph started to share his os dreams, seus irmãos, his siblings, o próprio pai, his brothers, his não own acreditou. father did not believe? depois que tudo acontece, After everything é muito happens, fácil it's very easy chegar amigos for friends to para querer come andar na nossa BMW. to want to ride in our BMW. É muito fácil chegar amigos It's easy for friends para querer ir na to piscina daquela casa que Want um to dia go to nós the sonhamos pool e hoje nós temos. of that house that we dreamed about one day and now É we muito have it. fácil It's easy as pessoas chegarem na sua empresa, for people to come to your baterem no company, seu ombro. knock on your shoulder. Eu sempre acreditei em você. I have always believed in you. I need a job. Eu preciso de um trabalho. Tem um emprego para mim, nós somos amigos. You have a job for me, we're friends. Deixa eu dizer algo para você Let nessa me say manhã. something to you this morning. Nunca duvide de um sonhador. Never doubt a dreamer. Diga para alguém, nunca duvide Tell someone, say never doubt de um sonhador. a dreamer. Isso diga, Say this. nunca duvide Never doubt de um a sonhador. dreamer. Eu estou diante de pessoas I'm before people que foram trazidas para essa who were nação. brought to this nation. Vieram com muitas They came with expectativas. many expectations. E durante essa jornada, muitas expectativas foram And during frustradas. this journey, many expectations were frustrated. Deus, ele nos enviou à terra com uma missão. God sent us to the earth with a Deus nos mission. enviou à terra com um God propósito. sent us to the earth with a Para nós purpose. entendermos isso, In order for us to é understand necessário this, we need entender os processos de Deus. to understand the processes of God. Você sabe por que que Adão ele falhou? Do you know why Adam Lá no failed Éden? in Eden? Porque ele já nasceu grande. Because he was already Ele não born viveu great. nenhum He processo never lived out any processes. para entender o que é uma perda. In order to understand what Então is a Deus loss. disse para ele: olha, Therefore Adão, God said to him, Adam, você vai cuidar, you will take care, você vai you will governar, govern, você vai you administrar will manage tudo isso que eu estou colocando nas tuas all of mãos. this that I'm placing in your hands. Ele falhou porque não viveu nenhum processo para receber aquilo que ele He recebeu. failed because he never lived the process E to aí receive você what he percebe received. And then you notice Para restaurar o governo na that in terra, order to restore government para on trazer the de earth, volta a autoridade sobre tudo que Deus in criou, order to bring back authority over Jesus everything God teve que viver um created, processo. Jesus had to go through the process. Jesus teve que nascer como eu e você nascemos, Jesus had to be born like you and I were e ele teve born. que crescer como eu e você crescemos, He had to grow up as you and I grew e ele up. teve que viver um And processo he had to live out a process para ele não falhar so he wouldn't na fail missão in the que Deus mission confiou nas that mãos God dele. entrusted into his E você hands. percebe que Adão falhou And you notice that Adam failed comendo, while eating, e Jesus venceu and Jesus conquered jejuando. by fasting. Tem muita gente que precisa entender o valor de um processo. There are many people who need to understand the value of a process. Porque Adão ele falhou por ele comer um fruto que não deveria comer. Because Adam failed because he ate of a fruit that he was not supposed Porque to eat. quando há abundância, Because when there is abundance, nós fraquejamos na nossa fé. we get weakened in our Quando faith. aparentemente nós ganhamos tudo de mão And beijada, apparently we get everything como very se diz no easily. ditado popular, quando não há esforço para se conquistar algo, When there is no effort to conquer aquilo something, também se vai de uma forma muito fácil. that also goes away in a very Mas easy eu quero way. dizer que Jesus entendeu o valor do But I processo want to tell you that Jesus understood the para value que of the a autoridade process fosse in order restabelecida. for the authority to be sobre a vida do homem. over the life of mankind. Então todo destino ele tem um caminho a ser percorrido. So every destiny has a path to be E eu quero taken. falar nessa manhã com você sobre algumas fases And I want to speak to you about que certain nós vamos phases viver that we will live ao longo dessa jornada throughout this journey para chegarmos até o nosso destino in final. order to get to our final destiny. Você conhece a história de José? You know the story of Joseph. Todos aqui conhecem a história de José.
Everyone here know the story Amen. of Joseph? Amen. Conhece? Você Do you conhece? know it? Se você conhece, não vou me ater muito aos textos If you know it, I'm not para a going gente to avançar nessa manhã. stay too much on the text. Porque eu so quero we que can você move seja forward this instruído. morning, 'cause I want you to be instructed. Quando Jesus ele esteve na terra, When Jesus was on the earth, a palavra diz que ele andou por toda parte, the word says that he walked everywhere, pregando o evangelho do reino, preaching the gospel of the ensinando, kingdom, teaching, curando os enfermos, healing the sick, expulsando os demônios. rebuking the demons. Então Jesus ele não perdeu tempo. Brothers, Jesus didn't waste any time. Ele passou a sua vida He spent his life vivendo um processo. living a process. E o processo foi mais longo. And the process was Deixa eu dizer para você, o processo foi mais longo the process was longer do que o cumprimento da missão. than the fulfillment of the O mission. processo durou 30 anos The process took 30 years. e a missão durou 3 and the anos. mission took 3 years. Então não se preocupe se o processo na sua vida está sendo So demorado. don't worry if the process in your life is Eu quero taking dizer too que long. quando Deus te liberar para cumprir o What I want to say that when propósito, God liberates you to fulfill your purpose, você vai cumprir ele rápido. you will fulfill E it já existem quickly. pessoas nessa manhã que já estão vivendo And there are isso. people this morning, they're already living Algumas this. ainda estão no processo. Some are already going through Mas the eu dizer para process. você, não But let reclame. me say this to you, don't do complain processo. of the Você process. está olhando para um homem que se duvidasse da palavra de Deus, You're looking to a man that if he doubted não the estaria word aqui of nessa God, manhã falando para he will not be vocês. here this morning speaking to you. Porque durante esses 23 anos, Because during these 23 years, nós enfrentamos muitos we processos faced many processes para entender o propósito de Deus para a in nossa order to vida. understand the process of God for our lives. Muitas pessoas conhecem Jesus, Many people know Jesus, a história de the Jesus, story of Jesus, o filho de Maria, the son of Mary, o filho de José. son of Joseph. Olham para Jesus como um ser humano apenas. They look to Jesus only as a human being. Mas se nós fôssemos tão filosóficos But if we were philosophical para avaliar Jesus apenas do ponto de vista humano, to evaluate Jesus only from the human view, nós seríamos pelo menos we would be at least próspero. prosperous. Porque Jesus ele foi um carpinteiro. Because Jesus was a carpenter. E não foi um carpinteiro qualquer. And he was not just Ele any foi um carpenter. excelente He carpinteiro. was an excellent carpenter. Então, se nós olhássemos para Jesus apenas do ponto de vista natural, Therefore, if we were to look to Jesus nós only seríamos from the excelentes natural point of view, empreendedores. we will be excellent seríamos entrepreneurs. excelentes We will profissionais. be excellent professionals. Agora, quando eu olho para Jesus, o But Cristo, when I look to Jesus as the Christ, eu vou avaliar aquele que me livrou da condenação I'm eterna, going to evaluate the one who Aquele que delivered pagou me from alto eternal preço condemnation, the one who paid a para que high nós price, pudéssemos sonhar, so that we could dream, para que nós pudéssemos viver so o that projeto we could live the que project Deus colocou diante de nós. that God placed before us. Quanto maior o destino, The greatest the destiny, maiores serão os the desafios greatest the challenges will be que nós enfrentaremos. that we shall face. Vou repetir, quanto maior o destino, The greatest the destiny, maiores serão the greatest os will be desafios the challenges que nós enfrentaremos. that we shall face. Eu estou falando para alguém aqui nessa manhã que está enfrentando algum Am I desafio. speaking to someone here this morning that's facing a challenge? Pouquíssimas pessoas. Oh, very few Depois vocês vão people. fazer um coach comigo. Later you're going to do some coaching É. with me. Vamos fazer um coach comigo aí. Let's do some Marcos. coaching. Porque tem alguém aqui enfrentando algum Do we desafio? have anyone here facing a challenge? That's Parece que right. só eu, né? I thought it was only me. Ah, meu pai. My Father. Meu Deus. My God. Quanto maior o destino, maiores serão os The desafios. greatest the destiny, the greatest Então the não- challenges. você não pode reclamar Therefore you can't complain dos desafios que se apresentam diante de of the você. challenges that present before you. Aqui nós vemos que José, Here we see that Joseph, ele era um sonhador. he was a dreamer. E o texto diz que ele tinha 17 The anos, text says that he was 17 years quando old. ele estava pastoreando o rebanho when do he was pai. shepherding the sheep of his E ele father. começou a compartilhar And he began to dos share sonhos que estavam no coração dele. about the dreams that were in his heart. José, ele vem da descendência de Abraão. Joseph comes from the descendants of Abraham. Ele era bisneto de Abraão. He was a great grandson of José era um Abraham. dos filhos de Jacó. Joseph was one of the children Jacó of teve 13 Jacob. filhos. Jacob had 13 12 homens sons. e uma 13 menina. Children. He had 12 Então ele era de uma men família and one grande. woman. He was from a E big de uma family. família complicada. And a complicated family. Ele não brothers. veio de uma família He normal. didn't come from a normal family.
family. Ele veio de uma família He complicada. came from a complicated Jacó teve family. 4 mulheres, Jacob had 4 women filhos com essas and mulheres. children with these women. Então você imagina José So you can imagine sendo um dos Joseph últimos. being one of the last. Ele era o 11º He was the 11th dessa família. of this family. Você imagina como que foi a vida Can dele? you imagine how his life Eu não was? sei como que foi a I don't sua, know how yours was. e eu não sei quantos irmãos você tem. And I don't know how many siblings E eu you sempre have. gosto de lembrar da minha origem. I always like to remember where I E eu came nasci lá em from. Greenville, I was born in Vila lá em Verde, Vila Verde, in Greenville, interior do estado do Espírito in Santo. the small area of the Uma state família of de Ho- 11 Espírito irmãos. Santo, a family of 11 E à medida que siblings. as roupas não iam servindo para os meus irmãos mais velhos, And elas as iam sendo the passadas clothes para didn't nós. fit my older brothers, it was passed down to us. Tinha às vezes que quando meu pai falava assim, você agora vai usar Sometimes when my dad would say, o sapato que era do seu irmão fulano. you're going to wear the shoes that was from your Você não brother tem ideia, irmãos, eu so-and-so. preferia ir descalço. You have no idea. I used to prefer Você não going tem ideia, barefoot. porque aquele calçado já tinha passado por muitos That pares de shoe pés. had been through many feet already. E as roupas, And the clothes, quando elas chegavam, when they came, às vezes eu tinha até um pouco de vergonha de ir para alguns sometimes I was lugares. even embarrassed about going to some places. E me lembro quando nós sentávamos à mesa I remember when we sat on the table, para fazer nossas or at refeições. the table to have our meals, E a minha família era uma família patriarcal. and my family was a patriarchal family. Diga, minha família Say, my family é uma família is a family. patriarcal. Pray- O meu pai era daquele que só olhava. My father was the one that would only look. Ele só olhava. He would only look. Quando ele olhava, a gente já entendia o And when he sinal. looked, we understood the signal. E ai de um de nós se não entendesse o olhar. And woe of us if we didn't understand the look. Não era aquele olhar 43 do RPM, It não. wasn't, that special look from a Muitos nem military. entenderam, Tony. Military. Muitos nem entenderam. Many didn't even A understand minha it. esposa já olhou assim. My wife already looked. É porque o RPM era uma banda de rock, né, da minha época. He's E talking tinha uma música que about chamava Olhar a rock 43. band of his time, and Tá there no was a cantor song they cristão? used Não to podemos say, cantar. the 43 look. Porque pelo menos o negócio do fruto proibido parece que é bíblico, né? Because there's even Não é, some Carlos? other, Não tem o negócio do worldly fruto music proibido that da seem like música? it's biblical. Meu Deus! Mas quando nós sentávamos à mesa, But when we sit at the table, cada um na sua posição each in their own determinada, position that's determined. e eu lembro que frango assado, irmãos, era só domingo. I remember that baked chicken was only on Sundays. E nem sempre o frango dava para todos. And we never, it wasn't always E eu that we nunca had vou me esquecer. chicken for everyone, and I will never Primeiro meus forget. pais, eles pegavam o pedaço de frango. My parents would get a piece Depois of the os chicken, irmãos do mais velho para o mais novo. and then from the oldest to the youngest, Cada um ia escolhendo. each would start choosing. E eu falava, vai sobrar só pescoço. And I would think I'm only gonna Vai get sobrar the só neck. pé, porque o Only frango vinha feet will be completo, behind, irmãos. because the É, chicken will come eu não sou dessa complete. geração que hoje você vai quarter chicken. I'm not from this generation that you just go É, and say você vai no quarter Pollo chicken. Tropical, eu quero um quarter You go to chicken. Pollo Tropical and you just Eu ask quero for um quarter half chicken. chicken. Uma metade de um frango. Não, mas aquilo vinha pescoço, No, it vinha would come the pé. neck, the feet. Era entire chicken. Era o frango inteiro. Era o frango inteiro. It was the entire chicken. E eu lembro que os meus irmãos, And I remember cada um my ia pegando a sua parte. brothers, each one would take their own E part. para mim, para o meu outro irmão, And for my brother and sobrava I, o pé. we would have o the feet pescoço. behind and the neck. E eu tinha um irmão mais velho. And I had an older E brother ele sempre pegava o peito do that he would frango. always get the breast of the chicken. É o melhor Because pedaço it's para the muitos. best piece for many. Eu lembro que teve um dia que ele olhou, a gente estava tão triste. And I remember one day he saw us so sad. Olhava pro prato, olhava pro pé. Look at our play de and look frango. at the feet of Olhava the pro meu chicken. irmão. And look at my brother. E aquela olhava triste. And then we looked sad. O meu irmão foi e partiu o peito no My brother, meio. when he broke Peito do that, frango. the chicken deu breast pedaço in pra half, mim and he gave me a piece E o outro pedaço pro meu and another irmão. piece for my brother. E aí pegou o And then he pé. took the feet. Pegou os dois pés, He né? took both feet, right? Um era meu, do outro do meu irmão. It Que é was o que one mine sobrava. and the other one of my brother. Eu nunca esqueço isso. Eu I tinha never forget 7, this. 8 anos I de was idade. 7 or 8 years old. Então toda família tem os seus embates. So every family has their challenges.
Mas no final o que mais importa But at the end, what matters é the estarmos most juntos, é a is to família. be together. It's the family. E você percebe que José superou grandes problemas na vida dele. Joseph, he overcame many E um dos problems in maiores his life. problemas que ele And superou one of the problems that he overcame foi depois de chegar was that after na he posição que ele chegou, arrived in the position that porque he did, ele saiu ali vendido como um escravo pelos próprios sold as a irmãos. slave by his own brothers. E 13 anos depois, And 13 years later, ele era o segundo homem mais importante he was da the terra. second most important man on O the Egito earth. era a nação mais importante da terra. Egypt was the most important land of the earth. Depois de 13 anos After 13 years de um processo, of a process, ele se tornou o segundo homem mais importante da he terra. became the second most important man on the earth. Aí vem algumas pessoas hoje And then some people come nowadays com essas frases bonitas, with irmão, these nunca acredito em beautiful frase de sentences. efeito, viu? Never believe Essas this frases bonitas. beautiful sentences. Aí um dia eu tô vendo na internet, And one day I was watching online. José Joseph dormiu escravo slept as a slave e acordou o and governador. woke up the governor. Meu Deus! My God. José dormiu escravo Joseph slept as a e slave acordou o and governador. woke up as a governor. É igual nós. Just like us. Chegamos legais We get here e acordamos cidadãos. illegal and then we wake up citizens. Legal. Very nice. Chegamos We arrive com um visto de 6 meses with a 6-month e visa. acordamos And then cidadãos we wake up americanos. American American citizens. citizens. Cidadãos americanos. Bom, só Deus e você sabe o esforço que você tem Only feito. you and God know about the Só effort Deus that e you're você sabe. undertaking. Only you O and God sacrifício know que você the tem feito sacrifice that you're doing para se manter de pé. in order to remain standing. Porque assim como José foi um imigrante, Because like Joseph was an eu e immigrant, você somos imigrantes. you and I are E nós immigrants. precisamos entender o And we need processo. to understand the process. Então, para sonhar, So in order to nós dream, precisamos ter uma fé we sobrenatural. need to have a supernatural faith Entender and understand quais são as fases what are the que nós phases temos que that we enfrentar need to face na rota do nosso destino. in route of our destiny. Eu sei que muitos dos que estão aqui nessa manhã And I know that many who are here this sabem morning que a fé know that faith é a chave is the key que nos move de uma dimensão a outra. that move us from one dimension to the Então nós other. precisamos exercitar a fé So we need to exercise nesses faith momentos during difíceis, these difficult porque o moments. processo Because the process é como se fosse dimensões diferentes. it's like different dimensions. Então eu preciso exercitar a fé, porque So I need to a fé é a que abre a porta Exercise faith because para o faith is what próximo opens passo, the door for the next para a step, próxima for dimensão the next dimension que você vai viver. that you will live. Então, Deus muitas vezes usa um processo So God many times uses a que nós não process compreendemos and we don't understand para nos levar ao nosso destino. in order to take us to our Eu quero destiny. compartilhar rapidamente And I want to quickly share sobre essas 6 fases. about these 6 phases. Eu não sei qual dessas fases você se I encontra, don't know in which of these phases you mas find yourself in. todo destino But every destiny começa com um sonho. begins with a dream. Diga comigo, todo destino. Say it with me. Every Começa destiny com um sonho. begins with a dream. E como eu já disse aqui, And as I've muitas said here vezes, many times, os da nossa própria casa those from our own household não vão acreditar will not believe nos nossos sonhos. in our dreams. E eu vejo muitas pessoas And I see que many people that saíram do seu país, left your country, vieram para os Estados came to Unidos the United States, e saíram de lá cheios de and sonhos, left there filled with declarando dreams, palavras declaring words de que iriam that vencer, they would de win, que iriam that conquistar. they would conquer. Alguns já têm vivido isso, Some are already living mas this, alguns estão na rota. but others are in desse the route destino. of this destiny. Então, a primeira fase na rota do destino é um So sonho. the first phase in route of a Então, a minha destiny is pergunta a é dream. simples. So my question Quantos is aqui simple. têm um sonho? How many here have a dream? Glória a Deus. Glory to God. Então, se você tem um sonho, você está na rota do seu So if you destino. have a dream, you are en route of your O destiny. maior inimigo dos nossos sonhos é o diabo. The greatest enemy of our dreams Porque o diabo is the quer devil. impedir você e eu Because the devil wants to stop de you and chegarmos I ao nosso from destino. getting into our destiny. Você percebe que lá no deserto, You notice that all the way in the desert, o diabo foi tentar impedir Jesus the devil tried to stop Jesus de chegar no destino, from arriving to the de viver o destiny, sonho de Deus para a to vida live out the dream of God for da his nossa life, humanidade. or for the life of our Porque ali não humanity. estava o jogo, o interesse só, não estava em jogo só a vida de Jesus. Because what was being threatened was not only Como the life homem. of Jesus as a man. Não era só o caráter de Deus que estava sendo
testado. The character of God that was being tested. Mas eu e você, But you and I, se Jesus falhasse, if Jesus was to talvez eu e fail, você hoje não teríamos sonhos perhaps you and I would como have nós dreams temos. as we have. Se José falhasse, If Joseph failed, talvez uma nação inteira não existiria. perhaps an entire nation wouldn't exist. José era bisneto de Abraão, Joseph was the great grandson os of patriarcas, Abraão, Patriarch, Isaac Abraham, e Jacó. Isaac, and Jacob. Deus fez uma promessa God did a promise a esses homens to these men que ele e a descendência deles that they and their descendants seriam abençoados. would be blessed. Então hoje nós olhamos para Israel, So now we look to Israel, a nação que surgiu de uma the promessa, nation that came uma from a nação que promise, surgiu de um a sonho. nation that was born from Então a não dream. duvide de um So sonhador. don't doubt a dreamer. Existe uma descendência que espera por There você. is descendants that are waiting for Existe you. uma descendência que espera por você. There are descendants Existem waiting for you. gerações There are que generations estão esperando você agir who are hoje. just waiting for you to act today. Seus filhos, Your children, seus netos, your seus grandchildren, bisnetos, your great seus grandchildren, tataranetos. your great Todos eles grandchildren. precisam All of them que você continue sonhando. need you to continue dreaming. Diga para alguém, não deixe de sonhar. Tell someone next to you, don't stop Diga, dreaming. não pare de sonhar. Don't stop dreaming. Agora, o grande problema, queridos, But now the greatest problem, é beloved, com quem nós compartilhamos is with os who nossos we sonhos. share our dreams with. O nosso sonho vem de onde? Vem de Our Deus. dreams comes from where? From God. Então, os sonhos vêm de Deus. So dreams come from God. Então, Deus colocou sonhos no nosso So coração. God placed dreams in our heart. O que é um sonho? What is a dream? Um sonho é uma ideia. A dream is an idea. Um sonho, ele é um A objetivo. dream is a goal. Um sonho, ele é um alvo. A dream is an E objective. você não pode compartilhar And you cannot os seus share sonhos your dreams com qualquer pessoa. with any person. Você viu que quando José compartilhou os sonhos com os irmãos, Did you notice that when Joseph shared his dreams with his eles brothers, procuraram matá-lo. they sought to kill him? José só não foi morto Joseph was not only, porque Deus tinha he was not murdered just projeto com a vida because dele. God has a purpose with E his Deus life. também estava testando o coração de José. And God was testing the heart of Então, o Joseph. principal objetivo dos sonhos So the main objective é nos of levar ao dreams nosso destino. are to take us into our destiny. Nós nunca seremos maior We will never be greater do que os nossos sonhos. than our dreams. Então, toda fase Therefore, em every direção ao phase nosso destino começa com o sonho. towards our destiny begins with a dream. Então, se você sonha, Therefore, if you dream, você está na rota then you are en do seu route destino. to your destiny. Você não pode só sobreviver You cannot only survive ou viver cada dia. or live each day. Você precisa ter You alvos. need to have goals. Você precisa ter You need objetivos. to have objectives. Você precisa sonhar. You need to dream. Amen. Amen. José era um sonhador. Joseph was a dreamer. O versículo 5 de Gênesis 37 diz: certa vez, Verse 5 of Genesis 37. José teve um sonho. Quantas vezes nós temos sonhos? It says that Joseph had a dream once. And Nós how estamos many tão times do we have machucados. dreams and we are so hurt. Nós estamos tão We are frustrados so frustrated que nós não levamos os nossos sonhos a sério. that we don't take our dreams seriously. Nós não acreditamos nos We sonhos de don't believe in Deus the dreams of God para nossa vida. for our life. Quero dizer para você, não duvide dos seus sonhos. I want to tell you, don't doubt your dreams. Você aprendeu já nessa manhã You've learned already this que o seu morning cérebro, that your brain, ele não diferencia it does not o que differentiate é um sonho what is a dream ou o que é and what realidade. is reality. Então, se você So, se ver if you see morando yourself numa casa, living in a house, o seu cérebro vai your entender que brain você está morando naquela will casa. understand that you're living in that house. Se você se ver If you see yourself exercendo o seu ministério, exercising your ministry, o seu cérebro vai your brain will entender que você está vivendo o seu understand that you're ministério. living out your Se ministry. você se ver If you see com uma yourself conta with a recheada bank account de milhares de dólares, filled with millions o of seu dollars, cérebro then your brain vai entender will understand que você é um that milionário. you are a millionaire. Só quem não precisa saber é alguns amigos. The irmãos. only people that don't need to know are certain friends. O seu cérebro, ele não Your consegue brain is not diferenciar able to o differentiate que você está vivendo between what you're daquilo living que você está sonhando. from Quantos what estão you're entendendo isso dreaming nessa about. How manhã? many are understanding Então, this sonhe. morning? Therefore, dream. Teve um tempo aqui que a minha esposa, ela fez o livro dos sonhos, For a time here, my wife did the book onde of nós dreams, fomos motivados where we were a motivated colocar to place naquele livro into that book os nossos sonhos, our dreams, fotos pictures daquilo que nós queríamos. of what we wanted. Irmãos, dentro de um ano eu comprei a casa que eu tinha Brothers, sonhado. in 1 year, I bought the house I dreamed Dentro de um about. ano eu tinha o carro que eu tinha sonhado. In a year, I had the car
I dreamed of. E daqui mais um tempo nós vamos chegar no ministério que eu tenho And sonhado. in some time from now, we're going to get to the ministry that I've been Porque dreaming se of. você não sabe, você faz parte desse Because sonho. if you don't know, you're part of this dream. Você está incluído no sonho You que are eu tenho. included in the dream that I De have. ver uma igreja no of sul da seeing Flórida. a church in South Florida. Uma igreja viva, uma igreja A saudável. church that is alive and Como a is que nós healthy, estamos like the construindo. one that we're building. Uma igreja onde há A milagres. church where we have Uma igreja miracles. onde há A salvação. church where we have Uma salvation. igreja onde há A church transformação. where transformation Uma igreja que exists. prega a palavra de A church Deus. that preaches the word Uma igreja of que God. ama A todos, church that loves mas não se all, compactua com a ação de todos. but does not participate in the Uma igreja actions que acredita of no all. A arrependimento, church that believes in no repentance, perdão in e na forgiveness, transformação in transformation do ser humano. of humankind. E eu tenho sonhado. And I've been E dreaming. nós temos And avançado. we are moving forward. São 15 anos It's been 15 que nós years estamos nesse that we processo. are in this process. Então todo sonho passa por estágios. Therefore, every dream goes through stages. E o primeiro é o sonho. And the first is a dream. Diga, eu sou um sonhador. Say, I am a dreamer. Isso pode dizer, eu sou You um can sonhador. say, I am a dreamer. É você tá fazendo um trabalho psicológico com você mesmo. You're doing this psych Porque work alguns with aqui às yourself. vezes nem acreditam Because some people here don't even believe it nos seus sonhos. in your own Mas Deus te dreams. trouxe aqui para dizer But God brought you here que Ele to não se say esqueceu that He did not forget de nenhuma das promessas sobre a tua of vida. any promises of E que your você life. não pode deixar de sonhar. And that you cannot stop Aquilo que yourself Deus tem from plantado no dreaming seu what coração. God is planting in your heart. Sabe por que que é difícil sonhar? Do you know why it's difficult to dream? Porque um sonho sempre atrai ciúmes. Because a dream always attracts jealousy. Um sonho sempre vai atrair a inveja. Dream will always attract Muitas vezes o Jealousy, sonho atrai a própria morte. envy and sometimes even death. E isso tudo acontece And all of this por parte takes de place pessoas que não sonham. by people who do not dream. Porque pessoas que não sonham não Because têm iniciativa. People who don't dream don't have initiative. Pessoas que não têm sonhos desistem na primeira luta. People who don't have dreams, they give up on the first Pessoas battle. que não têm sonhos People who don't have são dreams, inconstantes. they are inconsistent. Mas Deus ama But os God sonhadores. loves the dreamers. Então nós precisamos parar de culpar as pessoas à nossa So we volta. need to stop blaming people around us. Guardar alguns sonhos no Keep coração. some dreams in our heart Estar preparado and be prepared para viver to live o processo. the process. Qual é o sonho do seu coração? What's the dream in your heart? Deixa o Espírito Santo trazer esse sonho. Let the Holy Spirit bring this dream. Deixa eu dizer algo para Let me você. say something to you. Não fique. Foque. Tenha Focus. foco. Have Não focus. fique Don't stay tentando algo aqui, trying something tentando here, algo ali, trying something there, tentando algo acolá. trying something over there. Eu conheço pessoas que chegaram aqui há 20 anos. I know people who came here 20 Eles já years conhecem ago. todas as profissões que They existem nos already Estados know Unidos. all the professions in the United Mas States. ele ainda não definiu a qual que ele vai seguir. But they did not decide which one they're going to follow. Eu Yet. entendo que é difícil para nós quando chegamos num país novo. I understand that it's difficult for us when we come Temos into que a new aprender country. profissões novas. We want to learn different Mas deixa eu dizer algo para professions. você. But let me say something Encontre to a you. sua paixão Find your passion. e você vai encontrar o seu And you're propósito. going to find your purpose. De tudo que você tem feito, qual é o que te dá mais From prazer? everything that you're doing, what gives you the most Qual é o que o seu pleasure? coração bate What mais is that forte? makes your heart beat faster? Foque nisso. Focus in Porque that. assim como José, irmãos, Because as o Joseph, tempo vai brothers, passar time will pass. e vai ter um momento que muitos vão olhar para você, And a moment will olha, come where many will não look é at que you ele and say, conseguiu "Oh, conquistar see, o that sonho person dele." finally conquered their dream. Nunca duvide Never doubt de um sonhador. a dreamer. A segunda fase na jornada rumo The ao nosso second destino phase in the journey to our destiny. é a decisão. Decision. Não basta sonhar. It's not enough to dream. Você precisa o quê? You need to Decidir. decide. Para cada 10 sonhadores, For every 10 dreamers, apenas um toma only decisão. Você one sabia? make a decision. Did you know Nós that? temos muitos sonhadores, We have many dreamers, mas apenas but only 10% 10% tomam decisão. make decisions. Estão dispostos a arriscar. Are willing to risk. Mas não tenha medo de Don't be arriscar. afraid to risk. Não tenha medo de Don't be fracassar às afraid vezes em um to projeto fail perhaps in a project que você está sonhando no seu that you're coração. dreaming in your heart. Para termos a lâmpada elétrica, To have the electrical Thomas Edison bulb. falhou 1000 Thomas vezes. Edison, he failed 1,000 Aí você na times. segunda tentativa você já está And desistindo. then on your second trial, you're already giving up. Acabou de começar um You processo just began a process. e já está desistindo? And you're already giving up Diga on para o it. seu vizinho, não desista. Tell your neighbor, don't give up.
Isso aí. That's right. Tem até uma música, não There's desista, even não a pare de song crer. saying, don't give up, don't Os stop sonhos de from Deus believing. The dreams of jamais God vão morrer. will never die. E a autora desse cântico, a pastora Ludmila Feber, Author of this song, Pastor Ludmila Feber. ela foi uma inspiração. She was an inspiration. Ela faleceu de câncer. She died from cancer. Mesmo quando o médico disse que ela teria poucos dias de vida, Even when the doctor said she would have ela only viveu a few mais days 5 of life, anos. she lived another 5 E não years. deixou de She did declarar not stop herself from a cura declaring sobre a vida healing dela. over her life. Qual é a sua prioridade What is hoje? your priority O que é que today? você precisa decidir What do you hoje? need to decide today? Você precisa decidir You need to decide se você quer ficar no barco if you want to stay in the ou se boat você está disposto a andar sobre as or if águas. you're willing to walk on waters. Muitas pessoas criticam Pedro. Many people criticize Peter. E tinham 12 homens naquele barco. And there were 12 men on that Mas o boat. único que teve coragem But the only one with de sair do courage barco to leave the boat foi Pedro. was Peter. Deixa eu dizer algo para Let me você. say something to you. Ainda que no primeiro momento você comece a afundar, Even if at first you ou o start seu to projeto sink, comece a or your fracassar, project starts to fail, lembre-se que Jesus vai estar ali para te estender a mão. remember that Jesus will be right there to extend his Lembre-se que hand. no primeiro Remember fracasso, that. Jesus vai estar ali In your first failure, para te estender as Jesus mãos will be there to e extend te his hand levantar. and raise you Então não up. desista, So don't give up. porque algo não está acontecendo Because ainda. something is not happening yet. As pessoas elas fracassam People fail. porque elas não sabem que Because querem ser They don't bem-sucedidas. know in what they want to be successful in. Em que você quer ser In bem-sucedido? what do you want to be successful? Qual é a paixão do seu coração? What is the passion of your heart? Então decida. So decide. Se você tem um sonho, If you have a dream, decida hoje decide today qual o sonho que você vai seguir. what dream you're going to Porque follow. talvez você tenha vários, Because perhaps you have mas você many, precisa but you decidir. need to A decide. terceira fase The third phase na jornada in the journey, é o tempo de preparo. it's a time of preparation. Você precisa aproveitar a jornada You need to enjoy the journey tanto quanto o destino final. just as the final destiny. Você já percebeu Have you noticed que Deus coloca tantas pessoas that God places so e many tantas people conexões and so many na rota do nosso connections en route to destino? our destiny, E nós estamos tão focados em conquistar and we're so focused in conquest que as pessoas vêm falar conosco, a gente está no telefone e that nem people come to talk to nem us, we're on olha our pras phone, we don't pessoas. even look at the person. você está tão ocupado You are em so conquistar algo occupied in conquering que something você não abraça a sua esposa, that you don't hug your você wife, não abraça os seus that you filhos. don't hug your children. Você nunca sabe You never know qual vai ser o último abraço, when will be the Você last nunca hug. sabe You will never know qual vai ser o último momento when it will be the last que você vai moment ter com essa that you're pessoa. going to have with this person. Essa semana nós tivemos que enterrar uma menina de 18 anos de This idade, week we had to bury an 18-year-old aparentemente perfeitamente saudável, perfectly healthy, uma virose a virus, e uma bactéria and then a bacteria levou a vida dela. took her life. Não deixe para abraçar depois que a pessoa estiver dentro do caixão. Don't wait to hug after they are inside Não deixe of a para enviar coffin. flores Don't wait to send flowers quando a pessoa estiver sendo after the sepultada. person is being buried. Quantos estão comigo nessa How manhã? many are with me this morning? Eu lembro quando eu era criança, tinha lá no interior um disco que ficava rodando I remember when I was a kid, there was this o tempo todo. song Nunca that was, esqueço disso. this disc that was always going. E aí a mulher chegou pro marido e falou assim: ah, amor, And then the wife came to the husband and said, "Love, eu adoro flores. I love flowers." Aí eu escutei o barulho. Pá! And I heard this noise. O homem disse: no seu velório haverá muitas flores. And the man said, "In your funeral, you Eu will nunca have many esqueço disso. flowers." I never Era um disco forget this. que eu ia pro interior e ficava rodando um disco, essas coisas. Eu falei: It my was a goodness. disc that used to just A mulher falou assim: play. amor, eu adoro flores. And she would say, "Love, I love Aí o marido deu flowers." 2 tiros nela And e then the falou: no seu husband velório shot her twice and said, "In your haverá funeral, muitas there will flores. be many flowers." Não seja esse tipo de marido, viu, Don't be irmão? this type of husband. Valorize. Value. Valorize seu cônjuge. Value your spouse. Valorize o tempo de preparo. Value the time of preparation. Existem pessoas aqui que estão nesse tempo de There are people preparo. here who are in this time of preparation. Depois do sonho, After depois da dreaming, decisão, after the decision,
vem o tempo do preparo. Se você não tem um sonho, se você não decidiu, não vai ter o tempo de preparo. E eu tenho falado para alguns amigos em particular que para minha vida ela se divide em 3 ciclos. O primeiro ciclo é o ciclo do preparo. Até os 25 anos de idade. Nós já precisamos saber que caminho nós vamos seguir. Temos que estar aptos para viver aquilo que Deus tem para nós. Qual o segundo ciclo, pastor? Até os 25 é o ciclo do preparo. Dos 25 aos 50 é o ciclo da produção. Você já tem que produzir. Você já tem que estar produzindo alguma coisa. E esse talvez seja um ciclo muito difícil, porque nem sempre nós conseguimos produzir aquilo que nós queremos. Mas você precisa continuar acreditando. Continua produzindo. Não desista de produzir. Pastor, qual é o terceiro ciclo? É o ciclo, irmãos, de aproveitar aquilo que você produziu. Eu entendo que até 60, 65 anos, tem muitas pessoas que estão ainda na fase da produção. Mas você precisa produzir, mas precisa também começar a descansar. Se você se preparar, começar a se preparar o mais rápido possível, o seu sonho vai se tornar uma realidade. E Deus usa esse período para ensinar você a confiar nele. Então a fase do preparo é uma fase de confiar em Deus. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que estão vivendo essa fase. O fato de um atraso não significa que Deus esqueceu de você. A história de José nos fala muito sobre isso. Foram 13 anos de espera. Eu estou esperando há 23, irmãos, o meu green card. Nem por isso eu desisti. Nem por isso eu deixei de ter fé. Eu não sei o que é que você está esperando, ou há quantos anos você está esperando. Mas a palavra para você nessa manhã é: não deixe a sua fé enfraquecer nessa fase do preparo. A quarta fase, pastor, eu tenho um sonho. Eu decidi. E eu estou me preparando. Então, qual é a quarta fase? Agora começa a melhorar, irmãos. Porque é a fase da dificuldade. Você acha que ia ter um sonho e ia ser tudo fácil. José dormiu escravo e acordou governador. Todo sonho vai te levar a uma dificuldade. É aqui que os problemas começam a aparecer. É aqui que você tem que tomar muito cuidado, para você não se desviar da rota do seu destino. E quais são os 2 tipos mais comuns de problemas? Primeiro são os críticos. As dificuldades vão surgir porque você vai ter muita gente criticando. Muita gente vai duvidar do seu potencial. Muita gente vai duvidar da sua capacidade. E o outro tipo de dificuldade são as circunstâncias. E nós não temos domínio sobre algumas situações que acontecem. Mas eu quero dizer para você que tudo faz parte de um plano de Deus, para ver se você vai conseguir superar essa dificuldade. O foco de Jesus era a cruz. Mas no meio do caminho tinha uma multidão que estava impedindo ele de chegar na cruz. Tinha os próprios religiosos da época que estavam impedindo ele de chegar no seu destino final.
that were trying to stop him from getting to Agora, his se final você destiny. para na multidão, But if you stop in the crowd, você não vai chegar no you seu will destino not final. get to your final destiny. Se Jesus estivesse empolgado com a If multidão, Jesus was excited about the ele não crowd, tinha chegado no he would destino not final. have arrived into his final E destiny. quando você vai ver os textos And when dos you evangelhos, see the text of the Gospels, você vê, you see, e deixando as and multidões, leaving the crowd, foi para o monte orar. he went to the mountain E to deixando pray. as And multidões, leaving the crowd, foi para o outro he lado. went to the other Sabe qual é o side. nosso problema? Do you know what our problem É que a is? gente gosta muito de multidão. Is that we like crowds Você too gosta much. muito de seguidor. You like Você having gosta de ter followers. muitos likes. You love having many likes. Então você está tão preocupado com So, pessoas que não estão nem aí para You're você. so concerned about people who care less Você está about tão you. preocupado com a You're opinião so de worried pessoas que about não convivem com The você, opinion of people who don't live que with nem you, sabem qual é a sua who don't even dificuldade know diária, what your daily difficulty is. que você não está focando That you're not focusing no seu destino in final. your final destiny. Então não se preocupe So don't worry se você está enfrentando if dificuldades, you're facing difficulties. porque nessa fase elas começam a Because during this aparecer. phase they start to show. Tem uma multidão esperando você depois da cruz. There is a crowd waiting for you after the cross. Jesus tinha uma multidão que estava esperando por ele depois da cruz. Jesus had a crowd waiting for him after the cross. Hoje Jesus tem Nowadays Jesus has em torno de uns 2 bilhões about 2 billion de seguidores. followers. Isso porque ele não parou na multidão. And this is because he didn't stop on the crowd. Você quer ter muitos seguidores? Do you want to have many followers? Não pare na multidão. Don't stop on the crowd. Você quer ter muitos seguidores? You want to have Não many pare nas followers? Don't dificuldades. stop on the difficulties. Continue firme Continue no steady propósito para o in qual the ele te purpose chamou. for which he called you. Primeiro é preciso descer, First you need to go down, vencer win, para depois subir. in order to go up. E aí eu posso falar das dificuldades que José And then teve. I can speak about the difficulties Ele that chegou Joseph no had. Egito como escravo. He got to Egypt as a slave. Foi trabalhar na casa de He went to um work dos principais homens do faraó. in the house of one of the most important men Chamado of Pharaoh, Potifar. called Potiphar. E a Bíblia diz que tudo que José fazia, Deus era com ele. And the Bible says that everything Joseph did, Tudo que José God fazia, was with Deus him. era com ele. God was with Joseph in everything he E did. porque ele prosperava, Because he a prospered, casa de Potifar prosperava. then the house of Potiphar prospered. Tem muitas pessoas que só estão prosperando porque você está trabalhando There are com many elas. people only prospering because you're working with them. E você às vezes reclama, poxa, And you sometimes complain, eu ganho tão "Man, pouco. I earn so little. Fulano está prosperando tanto. That person is Eu prospering estou so trabalhando much. para ele ficar rico. I'm working so that person can get Não, não. rich." Se você entende que Deus é com você, If you understand that God is with you, as pessoas estão prosperando. then people are Mas daqui a prospering, pouco vai chegar o seu but momento. soon your moment will come. Seja fiel onde Deus Be te faithful colocou. where God placed Não you. queira aquilo que não é seu. Don't desire what's Não not queira yours. aquilo que não te Don't pertence. desire what's not Seja yours. fiel aonde Be Deus te faithful plantou. where God has planted Quantos estão me you. entendendo nessa How many are manhã? understanding me this morning? Para você ter autoridade para conquistar, você precisa ser fiel onde Deus te In order colocar. to have authority to conquer, you need Enfrente to as be faithful where dificuldades God com a placed cabeça you. erguida. Face your difficulty with your head raised E aí você high. vai para a quinta And fase. then you go to the fifth phase. Teve um sonho, You had a dream. decidiu, You decided. sonhou, You dreamed. decidiu. Made a decision. Qual é a terceira? Se What's the preparou. third? You prepared yourself. As dificuldades. Difficulties. Enfrentou You dificuldades. faced Está enfrentando. difficulties. You're facing Então qual them. é a quinta So, fase? what's the fifth phase? É o beco sem saída. It's the no way out. Achou que já ia You thought resolver. you're going to solve it. Você falou assim, You said, nada é tão ruim que não possa piorar. nothing is so bad that couldn't get worse. Nada está tão ruim que não possa piorar. There's not a situation that's so Aí você bad that sonha. wouldn't be able to be worse. And then you dream. Você se decide, se fala, You será? make Será que eu tomei a decisions, decisão and you certa? say, could it be that I made the Você right se decision? prepara. And you prepare yourself. Está enfrentando tantas And you're facing dificuldades so many difficulties. que você agora chegou num beco sem And now saída. you got to the place Mas eu of quero dizer no algo way para out. você. And I wanna Se say você something chegou to nessa you. fase, If you got to this phase, parabéns. congratulations. Se você está no beco sem You are saída, in this no way out, parabéns. congratulations. Diga para alguém, Tell parabéns. someone congratulations. Se a fase que você está na rota do seu destino If this is the phase é o beco sem saída, in the route of your destiny, the parabéns. no way out phase, then Porque é aí que Deus congratulations, chega. because that's when é God quando comes. você não tem mais It's força. when you don't have any more É quando você strength. não sabe o que It's when you fazer. don't know what to do. Aí ele chega. Then he
morning Aí ele comes, diz: agora sim, meu and he filho, says, now son, agora sim. now son. O beco sem saída talvez seja a pior fase The no way out phase might be the worst na rota do phase nosso destino. in the route of our destiny. E eu falo isso porque And I say this em because 2011 in eu fui preso pela 2011, imigração. I was arrested by immigration. Eu tinha um sonho. I had a dream. Eu tinha um sonho. I had a dream. A Life Point tinha começado faziam 3 anos. Life Point had begun for 3 O meu years. advogado errou no meu My processo. attorney made a mistake in my processing. Eu esperando o resultado de um processo, Deus me coloca em outro. And when I was waiting for the result of these documents, then God places me in another process. A imigração me deteve. Immigration detained 44 me dias. for 44 days. E eu tinha um sonho. And I had a dream. Eu já tinha tomado uma decisão. I had already made a E eu decision. estava me preparando. And I was preparing myself. E de repente veio essa And dificuldade. suddenly this difficulty came about. E aí, quando eu achei que estava fácil para sair, And then when I thought foi it um was beco sem easy to saída. get out, then it was no way porque o out. oficial falou assim: a melhor opção para você é assinar a deportação voluntária. The officer said the best option for you is to E voltar sign this para o voluntary deportation and return to E eu não Brazil. estava entendendo bem aquilo. And I couldn't understand that E eu ligava well. para minha esposa And I called nervoso, my wife nervous lá de dentro from inside do presídio de imigração of aqui the em Pompano. immigratory E a minha building in esposa falava assim: não, Pompano. fica calmo. And my wife Eu falei: would say, fica calmo calm porque não é down. você que está aqui. And I would tell her, calm down, it's because you're not the one Mas here. eu não sabia que ela estava But I sofrendo didn't muito know mais do que that she eu. was suffering so much more than I Porque ela was. assumiu o peso da Life Point. Because she took on the weight Ela of ficou Life responsável Point. pelas nossas 2 She was filhas. responsible for our 2 E ainda daughters. teve que ficar durante todo esse tempo atrás de And advogados. during this entire time, she had to be chasing after attorneys, E aí depois eu entendi lawyers. que, apesar de eu estar num beco sem And saída, then I understood that although it was in a place a of situação no da minha exit, esposa era mais the delicada. situation of my wife was more E delicate. foram 44 dias And it was de muitas 44 days incertezas. of many uncertainties. Eu estava à beira de um milagre, mas eu não via um milagre. I was about to get a miracle, but I couldn't Na see verdade, the eu vi os miracle. meus sonhos se desfazerem. Actually, I saw my dreams become Eu só undone. pensava eu entrando num avião algemado, All I could think of was getting inside a plane, chegando lá em Greenville. chained, and getting to Vila Verde. Eu falei: para Vila Verde eu não volto. And I said, I will not go back to Greenville. E nos piores momentos da minha And in the vida, worst moments of my life, eu falei: Deus, I said, God, se eu for deportado, if I'm deported, eu nunca mais subo num altar para I pregar. will never again go on a pulpit Eu falei: to Deus, se eu preach. for And I deportado, said, God, if I'm deported, eu não quero mais ser I don't pastor. want to be a pastor anymore. Depois eu me arrependi, And then lógico. later on, I repented, of course. Mas essa foi a minha primeira But oração. that was my first prayer. Mas na primeira noite foi tão And forte the first night was so strong que quando eles me levaram para a cela, that when they took me to the naquela cell, madrugada and that do dia 15 de in the middle of the fevereiro, night of the 15th of 2011. February of 2011, eu acordei porque eles tinham chegado com mais um I woke up detido. because they came with another detainee. E aí eu acordei com barulho And I woke up with the noise na cela. in the cell. E aí de repente And suddenly, eu vi um homem andando de um lado para o I outro. saw a man walking from one side to the E other. aí eu sentei na cama assim, And I na sat on the beliche. bed. It was this double bed. E eu falei: Deus, o que está acontecendo? And I said, God, what is happening? O que eu estou fazendo aqui? What am I doing here? E aí tinha uma Bíblia assim, eu peguei And there aquela was a Bible Bíblia. right there. I took that Era uma Bible. versão em It espanhol. was a Spanish E version. aí eu comecei a And I folhear. started just going E through aquele the homem que pages, andava de um and lado that para man o that was outro, going from one side to the other, ele para diante de mim e he fala: stops in front of me and he says, eu vou estar em esta cama. I will be on this bed. Você vai para lá, para You're arriba. going to the one on top. Eu falei: doido. And I said, this guy's crazy. Tá podendo escolher? Now you can choose. Eu falei: eu cheguei primeiro, amigo. And I said, I got here first, friend. Ele falou assim: você vai para arriba? And he said, you Eu go falei: não, up. eu vou quedar acá. And I said, no, I'm going to Comecei a hablar stay espanhol, here. hermanos. Then I start speaking Eu Spanish, vou me brothers. quedar aqui. I will stay here. E ele viu com a Bíblia e falou assim: And he saw I was with the Bible, and then he você é said, cristiano? are you a Christian? Irmão, deu esse silêncio. And then the silence came. Porque quando você está num beco sem Because saída, when you're in this no quando way eles questionam a out, sua without fé, an exit, and they question você your fica faith, sem resposta. you don't have an answer.
answer. Eu falei, sim, irmão, eu sou And I cristiano. said, yes, brother, I am a Não falei Christian. assim com essa empolgação, não. I didn't say this as excited as I just Falei, did now. sim, eu sou And cristiano. I said, yes, I'm a Christian. E esse homem me perguntou, And this man onde asked, está o teu Deus? where is your God? The man Fiquei em asked. silêncio mais alguns segundos And I e was falei silent assim. for a few more seconds and I Aí eu said, falei em português, meu and then I Deus said in está Portuguese, my God no is mesmo lugar que ele estava in the same place he was quando Jesus when Cristo Jesus Christ estava morrendo na was cruz dying on the cross por nós outros. for us. E ele falou, não me gusta los And he cristianos. said, I don't like Christians. Eu falei assim, pensei, gente, eu já estou preso. And I thought, I'm already Migração, arrested in the beco sem immigration. saída. No exit. O camarada vem falar que não This gosta guy de comes to crente. say that he doesn't like E ele foi e falou Christians. assim, em meu país, And then he said, in my nós country, outros kill them. we killed them. Nós matamos eles. We killed them. O cara era um mexicano, irmãos. The guy was like Mexican. E ele falou assim, eu sou traficante de pessoas. And he said, I am a person É o famoso trafficker. coiote. The famous Ele falou assim, eu coyote. atravesso pessoas na fronteira. I take people Aí ele from tinha the algumas border. marcas no corpo. And he had some marks on Ele his disse, body. tá vendo He essas said, tatuagens do you see aqui? these tattoos São as here? pessoas que eu já These are matei. the people I already Eu falei, killed. misericórdia. And I said, God have mercy. Eu falei, I Jesus, said, Jesus. beco sem saída nenhuma, irmãos. No way out, absolutely Nem none. podia ser igual o leão da montanha, saída I pela couldn't esquerda. even say like the sermon era on the grade. mountain, go to the left because it was just. E aí A eu jail. falei, Deus, And I said, na God, primeira this noite. is in the first night. E esse homem falou assim, me And dá a this man Bíblia. said, give me the Bible. E eu falando, Deus, fala comigo. And I said, God, speak to A me. Bíblia em I espanhol. was, the Fala Bible in comigo, Spanish. I Deus. said, speak to me, E ele falou assim, me God. dá a Bíblia. And he said, give me the Eu Bible. pensei, ele vai rasgar essa And I Bíblia. thought he's going to rip this Ele não Bible. gosta de cristão. He doesn't like O Christians. pai dele, ele mata In his crente. country, he kills A Bíblia ele Christians. vai rasgar ou vai Then he's comer going ela to aqui tear the agora. Bible. Or he's going to eat it. Você tá rindo porque não era tu. You're laughing because you're not there. Entreguei a Bíblia, irmãos, So I para gave esse homem. the Bible to this E ele man. começou a folhear a Bíblia. And he started E ele going disse, through the mira, pages. irmão, And he said, see, brother, tu és Pedro. you are Peter. My name is Pedro. And my name Meu is nome é Pedro. Peter. My name is Ele falou, Pedro. mira, irmão, tu és And Pedro. he said, see, your name, Sobre essa you're rocha Peter. edificarei a minha igreja. And on this stone I E will as edify my portas do church. inferno And não the doors of prevalecerão hell contra will ela. not prevail against Mas eu it. fiquei olhando porque ele abriu a And I Bíblia was no looking texto que Jesus falou para Pedro. Because he opened the Bible in Que the text Pedro that era God uma spoke rocha. to Peter, that Peter was a rock. Que ele era a rocha, mas Pedro era uma That rocha. he was a rock, but Peter was like a rock. E eu fiquei olhando para ele. And I was looking at De him. repente esse homem fechou a And all of a Bíblia. sudden this man Ele closed the jogou a Bible, Bíblia he threw the no Bible chão. on the Ele floor. deu uma And he sacudida. started shaking. E ele disse, And he said, quem é você? who are you? Que lugar é esse? What is this place? Que estou eu haciendo acá? What am I doing here? Um Deus usou um endemoniado, God used that demon-possessed Pra falar man comigo. to speak to me. pastor batista. A Baptist pastor. É, That's right. porque se Deus manda um profeta, eu não ia Because entender, if God porque sent a prophet, I eu wouldn't era um understand. pastor muito tradicional. Because I was a very traditional pastor. Mas aí Deus falou assim, eu vou usar um endemoniado para esse But pastor then- batista entender que ele precisa ser mais de fogo. God said, I'm going to use a demon-possessed man to speak to him so Que he can precisa ser understand mais he do needs to be more on fogo. fire. É, That's right. aí eu entendi. And then I understood. Nunca mais vi esse homem. I never saw this man Acordei de again. manhã e já tinha levado aquele homem para I outro woke canto. up in the morning and they had taken him Nunca to mais another vi. place. I never saw A partir him daquele again. momento, From eu that entendi que eu moment estava on, num beco sem I saída. understood I was Mas in eu this não place estava sozinho of no nesse way beco out, sem but I saída. was not alone Uma in coisa é this você place estar num of beco sem no way saída, out. It's one thing to mas be estar sozinho. in a place of no exit and E aí be eu alone. entendi que Deus And estava then I comigo. understood that God was with me. E aí eu vou para a sexta fase And then para a I gente encerrar. go to the sixth phase so we can finish. Primeiro você tem um sonho. First you have a dream. Primeiro você decide o que First- fazer com o sonho. And then you decide what to do Você with se your dream. prepara. You prepare yourself. Vem as The dificuldades. difficulties came. Quando acha que tá And when you think ruim, that things are vem um bad, beco sem saída. then it comes this place Mas eu of quero dead dizer end. que depois do beco sem And saída, then after this vem a resposta. place of dead end, then the answer Essa é a comes. última fase. This is the last
Quando o face. beco está sem saída é porque a When you are resposta está at a dead end, chegando. it's because the Quando answer is parece coming. não ter mais When it fim, seems like there is no quando a sua fé passa por essas when you fases, go through these Deus phases lá with do your céu faith, diga: God meu from heaven filho says, conseguiu passar na my prova. son was able to go Ele through the superou o test. processo. He overcame the E aí Deus process. começa a And then transformar God begins to transform o seu choro em riso, your tears into a sua laughter, tristeza em alegria. your sadness into E joy. você veio aqui nessa manhã And if you came here this para morning entender to understand que os processos podem ser that dolorosos, processes might be painful, podem ser they difíceis, might be difficult, mas assim como but José, in the same way as depois de Joseph, 13 anos, after 13 years, o sonho the dream que ele teve that he se had tornou realidade. was fulfilled. Nós vimos aqui Gênesis 37:5 We dizendo: see e Genesis José 37:5 says Joseph teve um sonho. had a dream. E não só teve um sonho, And not only did he mas have a ele dream, próprio deu a interpretação do but he sonho que ele gave teve. the interpretation of the dream that he had. E aqui está o grande segredo. Here's the great secret. Você consegue interpretar os sonhos que você está tendo? Are you able to interpret the dreams that Você you're having? consegue Are you enxergar able to see aquilo que você está sonhando se tornar uma what you're realidade? dreaming Você about consegue. become reality? Você Are you consegue able to? ver Are you able to aquilo que see você está sonhando se that tornar what real? you're dreaming become real? Aqui está o segredo. Here is the secret. José teve um sonho, Joseph had a dream, mas ele conseguiu ver o but seu he was sonho, able to see mesmo his dream, antes dele viver, even before he lived aquilo it, que ele estava sonhando. what he was dreaming E foi about. exatamente o dom de José, And it was exactly the gift o dom que José of Joseph, tinha, the gift de that Joseph interpretar had sonhos, of interpreting que dreams colocou ele diante that do placed faraó. him before Pharaoh. Deixa eu dizer para você, Let me say this o to seu you. dom, Your gift ele vai te colocar will place you diante before do seu destino. your destiny. Então nunca deixe de exercitar os seus So dons. never stop exercising your Nunca deixe de gifts. acreditar naquilo que Deus te confiou nas Never mãos. stop believing in what God entrusted E in your aí José, hands. depois que ele está na casa de And Potifar, then Joseph, after he's in Potiphar's ele é acusado house, de tentar ter uma relação com a esposa de he's accused of Potifar. having relations with the wife Aí ele vai of Potiphar, preso. and then he is arrested. Aí ele vai And then ficar mais 2 anos. he stays another 2 years. Para quem achava que For the person that thought de escravo a mordomo já that estava from bom, a slave to someone serving mas the o house que was a levou good José thing, but what took Joseph na presença de Faraó to the presence of foi a Pharaoh fidelidade was the dele. faithfulness he had. Ele não se importou que o lugar que ele estava, He didn't care that the place he was ele estava in, sendo acusado injustamente. he was being accused Ele suportou as unfairly. injustiças, He endured the ele injustice. suportou as He calúnias, endured the e ele foi criticism. para o presídio. And he went to Mas lá no presídio Deus era com ele. that prison, but God was Ele se with him in tornou, that prison. ele se tornou o chefe ele se tornou carcereiro lá. He became, Ele you know, ficou the líder gatekeeper, the chief. He sobre became os a leader presos. over the prisoners. E como ele interpretava And sonhos, because he could interpret dreams, um padeiro e um copeiro que estavam presos a baker and a cupbearer tiveram sonhos. who were in prison, E ele they had interpretou o dreams. sonho do And copeiro. he interpreted the e o dream sonho of do the padeiro. cupbearer and the baker. E ele disse: olha, padeiro, And você he vai said, morrer. baker, you're gonna die. Copeiro, você vai ser Cupbearer, restituído. you're going to be Lembra de mim. placed back in your position. Passaram-se Remember mais me. algum tempo. And then another time passed. Mas o copeiro lembrou dele. But the cupbearer remembered E o dom him. dele colocou ele diante de And Faraó. his gift placed himself before Pharaoh. Deus vai te colocar God will place you na posição que você tem que in the estar. position that you need to be in. No momento que você estiver In the preparado. moment that you are prepared. Talvez você está na fase de um processo Perhaps you're agora. going through a phase of a Mas process quando você now. estiver preparado, But when you are prepared, Ele vai te colocar He will place no you seu lugar, in no lugar devido que você the deveria right place estar. that you should be in. Nessa manhã Deus nos trouxe aqui para nos ensinar essas This morning lições. God brought us here to teach us these Que nós lessons. estamos numa rota That we are en route em direção ao nosso destino. towards our Que destiny. existem algumas And fases. there are certain phases. A última fase é a da The last one resposta. is that phase of the E answer. talvez nessa manhã você vai sair daqui com essa And perhaps resposta. this morning you're going to leave here with Vem this nesse answer. tempo aqui, Deus já falou com During você. this time here, God already Mas spoke nós to vamos you. nesse momento orar. Eu quero But convidar now você we're a ficar going de to pray. I pé. want to invite you to stand on your feet. Pessoal do louvor. The people of the worship Enquanto nós team. celebramos ao While we Senhor com uma celebrate the canção, nós Lord vamos adorar a with Deus a com uma song, we're going to canção. worship God with a song. E eu quero que você coloque os seus sonhos I want diante you dele. to place your dreams before Him. Não importa se você já esteja vivendo esses It sonhos ou doesn't matter não. if you're already living these dreams or Se not. você está em alguma dessas If you are fases, in these phases,
que nós aprendemos aqui nessa that we've manhã. learned here this morning. Talvez você está na fase de decidir. Maybe you're on the face of Talvez deciding. você tem sonhos, mas precisa Maybe you have decidir. dreams, but you need to decide. Talvez você está num tempo de preparo. Maybe you're in a time of preparation. Ou talvez você já Or decidiu perhaps you already decided. e você precisa se preparar And now you need mais to prepare yourself para more chegar no seu in destino. order to get to your destiny. Talvez você está nesse momento de Maybe you're in dificuldades, this moment quem of sabe difficulties, who knows? já está até no beco sem Maybe saída. you're already in this dead Mas end. há uma But resposta. there is an pra mim e pra answer você. for you and for me. Mas há uma resposta But para there mim e is para an você answer nessa for you manhã. and I this morning. Enquanto nós cantamos essa canção, And while we sing this song, deixa o Espírito Santo falar let the com Holy você. Spirit speak to you. E eu tenho certeza And I know que a resposta that the que answer você precisa that you need está neste lugar. is in this place. Deus, Ele pode trazer essa resposta. God